dizer assim, se não fosse pelo fato de Jesus fazer tudo planejado. Nós poderíamos pensar assim, puxa, como que pode, né, uma coincidência assim, umas coisas muito parecidas, ou muito próximas umas das outras? Pois bem, Jesus, o que Ele fez, cada passo que Ele deu, cada escolha que Ele fez, tudo foi planejado, tudo foi muito bem calculado, tudo foi feito de propósito, porque havia uma intenção no coração dele, de mostrar principalmente para os seus discípulos o caminho que ele estava trilhando. Semana passada nós falamos do encontro de Jesus com Nicodemos. João capítulo 3 narra essa história, e ali Jesus evangeliza e possivelmente transforma ele, porque cremos que Nicodemos foi salvo, um homem, um doutor da lei, uma pessoa extremamente importante para o povo judeu. E aí Jesus sai de cena, deixa Nicodemos, continua a sua jornada, e Jesus vai fazer a segunda abordagem dele, o segundo evangelismo pessoal, o segundo contato com uma pessoa. E onde ele vai? Ele vai para Samaria. E em Samaria ele vai encontrar uma mulher adúltera, uma pessoa completamente diferente, o oposto de Nicodemos. Os dois não compreendiam o Evangelho por razões diferentes. Os dois não entendiam muito bem o que se passava enquanto Jesus conversava com eles, mas por razões diferentes. Mas o que percebemos tanto na história de Nicodemos como na história da mulher é que Jesus reprova tanto a autojustiça do fariseu quanto o estilo libertino daquela mulher. E Jesus gosta de paradoxos, ele gosta de opostos, ele gosta de mostrar isso para as pessoas que estão vendo as suas atitudes, a sua postura. Então o que acontece? Ele vai cobrir os dois extremos do ser humano. Se pensarmos em Nicodemos e na mulher, ele era judeu, ela samaritana. E vale dizer aqui que os samaritanos eram odiados pelos judeus. Ele era homem, ela mulher. Ele era um líder religioso, ela era uma adúltera. Ele era uma pessoa culta, ela era uma pessoa ignorante. Ele era membro da classe mais distinta, ela da mais baixa. Ele era rico, ela pobre. Ele reconheceu que Jesus era mestre, vindo da parte de Deus, e ela não fazia a menor ideia de quem ele era. Dificilmente os dois poderiam ser mais diferentes. Mas o que Jesus estava mostrando aqui é que o Evangelho não é apenas para o judeu, o Evangelho não é apenas para aqueles que conhecem a verdade. O Evangelho é para todos aqueles que desejam uma transformação. O Evangelho é para todos aqueles que precisam de uma transformação. Jesus, logo no início da sua jornada, quis mostrar que o Evangelho é para todos. O Evangelho é para alcançar a toda a humanidade. O Evangelho é para alcançar o perdido. E assim como muitas vezes nos identificamos com Nicodemos, você pode ter certeza que muitas vezes nos identificamos com a mulher samaritana. E nesse diálogo que Jesus trava com aquela mulher, ele vai mostrar 5 lições para ela, para mostrar a ela o caminho da salvação. Vamos ver quais são estas lições. A primeira lição, a lição do poço. Cristo veio para buscar e salvar o perdido. Jesus,
No versículo 4 do capítulo 3, nós vamos ficar basicamente em João capítulo 4, perdão, capítulo 4, versículo 4, tem um versículo que diz assim: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Por que era necessário para Jesus atravessar a província de Samaria? Sendo que um judeu não passava por lá. O caminho da Judéia até a Galileia era um caminho que passava por Samaria. Esse era o caminho mais curto. Se você quisesse ir da Judéia para a Galileia e pegar o caminho mais curto, você passaria por Samaria. Pergunto para você: algum judeu fazia esse caminho? Não, porque os samaritanos eram considerados impuros, eram considerados desprezíveis pelos judeus. Então os judeus preferiam fazer um caminho mais longo, pegar um caminho bem mais extenso para chegar até a Galileia, do que passar por Samaria. No entanto, Jesus diz para os seus discípulos, que são judeus, que costumam fazer um caminho, e diz que era necessário atravessar a província de Samaria. Jesus tinha um encontro marcado. Jesus tinha um encontro marcado naquele poço. Jesus chega naquele poço no final da tarde. Aquela mulher, ela não era apenas desprezada pelos judeus, pela sua condição, ela era também desprezada pelos samaritanos. Então ela não podia ir ao poço no mesmo horário que as outras pessoas iam. Ela só podia ir naquele poço no final da tarde, quando todos já tinham ido, quando todos já tinham feito as suas obrigações ali, pegado a sua água. No entanto, aquela mulher, no final da tarde, vai ali, e quem está ali, esperando por ela? Jesus. E por que Jesus está ali? Porque ele veio buscar e salvar o perdido. Não há coincidências para Jesus, não há acasos para Jesus. Jesus planejou a sua salvação. Jesus planejou o encontro dele com você. Jesus planejou a transformação da sua vida. Por quê? Segundo Lucas capítulo 19, versículo 10, ele veio para buscar e salvar o perdido. Jesus teve tempo para Nicodemos, mas Jesus teve tempo para a mulher samaritana. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã: Jesus veio para restaurar a sua vida. Jesus, ele tem tempo para você. Jesus, ele planejou você, ele planejou um momento com você. Por quê? Porque ele veio para nos salvar. E é interessante notarmos que Mateus capítulo 9, versículo 13 diz que ele veio para buscar os pecadores e não os justos. Aquela mulher era uma pecadora, Nicodemos era um pecador. Nicodemos não compreendia muito bem ainda o fato de ser um pecador, mas a mulher, ela não tinha dúvidas com relação a isso. Então, aquela mulher, ela é alcançada por Jesus. Jesus tinha um horário marcado, uma hora marcada, ele tinha que passar, ele tinha obrigatoriamente que atravessar a província de Samaria, porque ali ele encontraria uma mulher que seria transformada. A segunda lição é a lição da mulher. Deus não faz acepção de pessoas. Você não é melhor do que ninguém, você também não é pior do que ninguém. Porque no versículo 7 está dizendo assim, que nisso veio uma mulher tirar água. Não se tratava de uma mulher qualquer, era uma mulher banida da sociedade, moralmente condenada. Imagina o seu espanto quando Jesus diz para ela: dá-me de beber. Não era normal, nem se ela não fosse discriminada, não era normal, não era costume os homens conversarem com as mulheres, nem mesmo com suas esposas. Isso era normal, era cultural. E o interessante é que Jesus aborda aquela mulher, pede a ela de beber.
Jesus aqui começa um diálogo, porque ele está interessado na vida daquela mulher. E aquela mulher fica surpresa, ela fica admirada de saber que aquele homem está conversando com ela, está falando alguma coisa com ela. Aquela pessoa desprezível, aquela pessoa que era ignorada por todos, agora estava conversando com um homem. Por que ele está fazendo isso? Para mostrar que para ele não há acepção de pessoas. Não existe os prediletos de Deus. Não existe o melhor ou o pior para Deus. Diante dele somos todos iguais. Diante dele somos todos pecadores que carecem da presença e do poder dele nas nossas vidas para nos salvar. Nós carecemos da glória de Deus para restaurar as nossas vidas. Aquela mulher chocada com essa pergunta de Jesus vai responder no versículo 9: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Eu não consigo compreender. E aí eu me lembro do texto de Atos capítulo 10, versículo 34, na ocasião da conversão de Cornélio e de sua família. Pedro, quando ele vai fazer a defesa dele diante dos líderes da igreja, em Atos capítulo 10, versículo 34, ele diz assim: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus está pronto para receber Nicodemos. Deus está pronto para receber a mulher samaritana. Deus está pronto para receber a mim e a você. Independente do que fizemos, independente dos pecados que temos, Ele veio para você. Ele veio para mim. Ele veio para nós. São as duas primeiras lições, e as lições mais simples que Jesus ensina para aquela mulher. Mas depois ele vai tornar a coisa um pouco mais complexa, quando na terceira lição ele vai trazer a lição da água, a lição: quem tem sede, venha. Quem tem sede, venha. Versículo 10: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. De repente as circunstâncias da conversa são mudadas. Jesus, em primeiro lugar, pede de beber, e aquela mulher confusa, completamente desbaratinada, porque não há o costume do que Jesus fez, está tentando entender o que Jesus está fazendo, e Jesus vai dizer para ela que se você conhecer o dom de Deus, e se você souber quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus agora está oferecendo água para aquela mulher. Sabe o que acontece quando Jesus se aproxima de nós? Nós muitas vezes ficamos sem entender, ficamos confusos, porque o que Ele tem para nos oferecer é algo que excede todo entendimento humano. O que Ele tem para oferecer para você, meu irmão e minha irmã, você não consegue compreender. A morte, a ressurreição, é algo elevado demais, mas ao mesmo tempo é algo muito simples. Como é que Jesus pode oferecer água? Uma água que seria uma água viva para alguém cujos pecados estão gritando por todo aquele lugar. Mas Jesus faz isso porque Ele está querendo salvar o pecador. Uma coisa que é importante nós entendermos, meu irmão e minha irmã: assim como Jesus nos salvou, Ele quer nos usar para salvarmos vidas. Já nós vamos chegar nesse ponto também nessa lição. E nós não podemos rotular as pessoas pelos pecados que elas praticam, porque não somos diferentes em nada delas.
independente do pecado que eu cometi e que você cometeu, nós precisamos da mesma graça. Jesus não morreu um pouquinho por mim e bastante para aquela samaritana. Jesus não sofreu mais pela samaritana do que por mim. Ele não sofreu mais por você do que por mim. Ele sofreu da mesma forma por todos, porque todos somos pecadores e todos precisamos ir até Ele. Quem tem sede, venha. Essa água viva que Ele apresenta é o dom da salvação, incluindo tudo que envolve a redenção. Ele está oferecendo aqui a libertação do pecado. Ele está oferecendo a decisão de seguir Jesus. Ele está oferecendo a capacitação para obedecer às leis de Deus. Ele está oferecendo o desejo de poder, do poder para se viver uma vida que o glorifique. Ele está oferecendo uma transformação completa. Mas é claro que aquela mulher não entendia. Ela estava entendendo ainda da maneira natural. Deus lhe falava das coisas espirituais e ela respondia de coisas naturais. No versículo 11 e 12 ela vai responder: Senhor, Tu não tens como tirar esta água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem esta água viva? És Tu, porventura, maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Ela não sabia que ele era muito maior do que Jacó. Ela não sabia que Jacó precisou ser redimido assim como ela. Ela não sabia que aquele que falava com ela era aquele que a podia salvar. E Jesus vai dar mais explicações para ela. Vai tentar fazer com que ela entenda melhor o que ele está dizendo. Na continuação, dos versículos 13 e 14, ele vai dizer assim: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água que você bebe, você vai voltar a beber, mas a água que eu der vai matar a tua sede para sempre. Quantas vezes buscamos da fonte errada? Quantas vezes estamos bebendo em fontes que vão provocar sede novamente? Mas sabe o que é interessante? Jesus não abre tudo para ela. Ainda não era a hora de mostrar quem ele era. Ainda não era a hora de apontar o seu pecado. E aparentemente ela continuava confusa com a situação, porque no versículo 15 vai dizer assim: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precisa vir aqui buscá-la. Ela continuava falando natural: Senhor, me mostra onde está, e que eu não tenha que vir aqui mais. Ela estava entendendo de uma água natural. Jesus falava de uma água espiritual. Mas Jesus não dá essa água sem antes tratar de dois assuntos. Primeiro, confrontar o pecado daquela mulher. Jesus não dá água enquanto o pecado não é confrontado. Jesus não dá água enquanto não revela a sua verdadeira identidade para aquela mulher. Por isso que Jesus, no versículo 16, vai dizer o seguinte: vai chamar o teu marido e vem cá. O que Jesus estava fazendo aqui? Jesus sabia quem ela era. Jesus sabia da vida que ela levava. Da mesma forma que Jesus fala da água para Nicodemos e fala da necessidade de ele nascer de novo, da mesma forma que ele mostra o Antigo Testamento para Nicodemos para que ele consiga compreender a salvação, agora ele está mostrando para a mulher, uma samaritana, não com as palavras do Antigo Testamento, porque ela não compreende essas coisas, mas com uma revelação profética, com um sinal profético que causa um impacto enorme na vida daquela mulher. Ele vai
expor quem ela é. Você acha que Jesus não sabia a resposta daquela mulher? Traga o seu marido. Ao falar assim, Jesus estava entrando no âmago daquela mulher. Ao falar assim, Jesus estava mexendo com a sua vida. Jesus estava mexendo com o seu pecado, a sua vida de pecado, a sua situação. E a situação daquela mulher era tão dramática, e era tão difícil de explicar, porque não tinha explicação. Ela não tinha justificativa para o seu pecado, ela não tinha argumentos para Jesus, ela não tinha como explicar o inexplicável. E infelizmente nós agimos assim. Nós queremos explicar o nosso pecado, nós queremos justificar o nosso pecado, nós queremos colocar a culpa nos outros por conta dos nossos pecados. Mas aquela mulher não fez assim. Ela reconhece, quando ela diz no versículo 17, eu não tenho marido, ela está dizendo, eu tenho levado uma vida pecaminosa. Tanto é que Jesus vai dizer, ela vai reconhecer para Jesus, vejo que és profeta. Porque nos versículos 18 e 19, perdão, no versículo 18, Jesus revela o que ela é. Disseste bem, você não tem marido, e o que agora está com você não é teu marido. Há uma revelação. Jesus mostra para aquela mulher quem ela é. Quem ela é. E quando ela diz, vejo que és profeta, ela está dizendo, você está certo. É assim mesmo. Você está com a razão. Essa é a minha vida de pecado. Essa é a minha vida pecaminosa. É isso que eu tenho sido até aqui. Meu irmão e amigo, eu volto a dizer aquilo que eu tenho dito nesses últimos domingos. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Se o pecado não se tornar amargo, Cristo não se tornará doce. Não há diferença de Nicodemos para a mulher. Não há diferença do pecado de Nicodemos, que era o doutor da lei, para aquela mulher que era uma promíscua. Estamos todos nivelados diante de Deus. E quando você olha para o pecado do seu irmão e julga que o pecado dele é maior do que o seu, você está dizendo que você não é tão pecador ao ponto de precisar da redenção que Jesus operou na cruz. Somos todos iguais diante de Deus. Da mesma forma que Nicodemos reconheceu no alto da sua sabedoria, aquela mulher reconheceu no alto da sua simplicidade. Mas os dois reconhecem que são pecadores. Isso me faz lembrar do texto de Isaías 55, versículo 7, que diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Você pode estar pecando tão somente nos seus pensamentos, e ainda assim você precisa da redenção, você precisa da transformação, você precisa do perdão de Deus na sua vida. Essa é a lição que Jesus está ensinando para aquela mulher. Quem tem sede, venha. A outra lição é a lição da adoração verdadeira. Este é o dia aceitável. Este é o dia do arrependimento. Este é o dia da transformação. Este é o dia do milagre na vida daquela mulher. Porque quando aquela mulher começa a ouvir aquelas coisas e fica impactado com a revelação de Deus sobre a vida dela, ele vai...
é o dia aceitável. Alô? Som. Versículo 20. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Onde é que eu devo adorar? Qual é a dúvida daquela mulher? Ela quer agora buscar o que Deus está falando, o que Jesus está falando. Ela começa a tentar compreender, mas a resposta de Jesus, a semelhança da resposta que ele deu para Nicodemos, porque Nicodemos pergunta: eu devo voltar no ventre da minha mãe? Jesus já corta a conversa e vai dizer: quem não nascer da água e do Espírito não pode ser transformado. Ele estava agora mostrando para a mulher, ou orientando, instruindo, levando a mulher à direção certa, fazendo encarar a sua realidade. Mulher, podes crer, versículo 21, que a hora chegou, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. A questão não era saber onde adorar. A mulher ainda não compreendia isso, mas o que Jesus estava mostrando era quando, a quem e como adorar. E é por isso que ele vai dizer: vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus estava dizendo para aquela mulher: a adoração não se dá no templo, a adoração não se dá em um lugar, a adoração não se dá em uma circunstância, mas a adoração se dá no íntimo do ser humano. É uma transformação, meu irmão e minha irmã. Sabe que nós precisamos compreender que a transformação não é do exterior. Muitos cristãos estão se enganando, ou estão perguntando, como aquela mulher: onde eu devo adorar? O que eu devo fazer? Qual o exercício da minha fé? O exercício da sua fé é a transformação interior, é a mudança no seu íntimo. Era o que Jesus estava mostrando para aquela mulher. Não é no exterior, não é indo num monte, não é entrando num templo, mas é sendo transformada. É algo que brota dentro de nós. Meu irmão e minha irmã, precisamos ser transformados. Precisa haver uma transformação no íntimo do nosso ser. Era o que Jesus falou para Nicodemos, era o que Jesus falou para aquela mulher, e era o que os seus discípulos estavam enxergando, era a mensagem que ele estava passando para os seus discípulos. Vocês precisam ser transformados, vocês precisam de uma adoração que brote de dentro de vocês. Vocês precisam de uma transformação interna. Mas aquela mulher continua não compreendendo. Ela continua tendo dificuldade para entender essa transformação. E ela vai dizer para Jesus: eu sei que há de vir o Messias, e quando ele vier nos anunciará todas as coisas. Ela não compreendia o que está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 3, que o propósito da salvação é gerar verdadeiros adoradores. Filipenses 3,3 diz isso, que os verdadeiros adoradores, eles nascem com um propósito, ou melhor, a salvação gera verdadeiros adoradores. E adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não adoradores que o adorem em templos ou em montes, mas que o adorem porque foram transformados, porque foram restaurados. E quando ela faz esse questionamento, Jesus pela primeira vez, revela quem Ele é. Antes disso, Jesus não revela explicitamente quem Ele é. Até aquele momento, Jesus fala por códigos.
E as pessoas não conseguem entender mesmo os seus discípulos. Mas é interessante que na hora que ele diz isso para a mulher, os seus discípulos estão chegando. Ele vai dizer o seguinte no versículo 26: eu o sou. Eu sou o Messias. Sou eu que falo contigo. Você lembra o que eu disse? Ela não foi transformada, ela não experimentou da água sem que antes ela fosse confrontada no seu pecado e sem que antes ela não tivesse a revelação de quem Jesus era. Ela foi confrontada no seu pecado, ela reconheceu o seu pecado e agora ela estava diante do Messias. Ela agora sabia quem é que estava falando com ela. Neste momento, a vida daquela mulher foi transformada. Irmão e irmã, se não tivermos a clara revelação de quem é Jesus nas nossas vidas, nós não seremos transformados. Jesus muda o interior, não muda o exterior. Como eu tenho insistido em dizer esses dias, há muitas pessoas que estão mudando a fachada, mas não estão mudando o interior. Mudar a fachada não quer dizer nada. Mudar a fachada não muda coisa alguma. Você só muda quando a mudança é interior. E aquela mulher, ao reconhecer o seu pecado, ao reconhecer que era pecadora, e ao saber que era o Messias que estava falando com ela vai começar a se implementar e vai ter a sua vida transformada. Passo a passo, Jesus vai abrindo aquele coração pecaminoso e vai revelando-se a ela. Então, o que tudo indica, neste momento, ela se converte. Jesus faz assim conosco. Ele vai mostrando o nosso pecado. Ele vai mostrando as nossas limitações. Ele vai mostrando o quão fraco nós somos, o quão incapazes nós somos. E à medida que Ele vai mostrando isso, Ele vai também produzindo em nós uma transformação. E essa transformação, meu irmão e minha irmã, passa pela quinta lição. E é a lição interessante porque é esta lição que indica a transformação daquela mulher. A evidência da transformação daquela mulher passa pela quinta lição, que é a lição do testemunho. Este homem recebe pecadores. Versículo 27, eles se admiraram de que estivesse, os discípulos se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que fala com ela? Este homem recebe pecadores. Jesus não está nem aí para a cultura. Jesus não está preocupado com o pecado daquela mulher. Jesus não está preocupado com a pecaminosidade daquela mulher. O que Jesus está preocupado é com a vida dela. O que Jesus está preocupado, meu irmão e minha irmã, é com você. Ele não está preocupado com as coisas que você faz ou deixa de fazer. Ele está preocupado em transformar a sua vida. Nós queremos nos esforçar para fazermos algo para Deus, ou nós queremos disfarçar o pecado que cometemos. Não faça isso. Seja transparente diante de Deus. Seja você mesmo diante de Deus. Exponha quem você é, e Ele vai transformar, porque Ele recebe pecadores. As atitudes daquela mulher a partir daí indicam fortemente a sua transformação. Olha só o que ela vai fazer no versículo 28 e 29. Deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo. E veio um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Ela evidenciou todas as características de uma transformação genuína. Todas as características. Primeiro, ela percebeu a sua carência pessoal. Depois ela confessou o seu pecado. Depois ela reconheceu Jesus como Messias. E então ela mostrou o fruto da sua vida transformada ao trazer aquelas pessoas a Ele. Nós queremos mostrar os nossos frutos fazendo tantas coisas.
quando na verdade a única coisa que nós temos que fazer quando somos verdadeiramente transformados é testemunhar, com as nossas vidas, com a nossa boca, com as nossas atitudes, mas em tudo isso testemunhar a transformação que nós tivemos. E ela mostrou isso. E é de se notar que o primeiro impulso dela, como nova cristã, foi falar para as pessoas da sua cidade. E o seu testemunho causou impacto na vida, causou um profundo impacto. Versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele lhe disse tudo quanto tem feito. E eles ficaram impressionados com isso, eles ficaram transformados, eles se converteram ao Senhor. Muitos naquela cidade foram transformados por causa do testemunho daquela mulher. Agora note uma coisa interessante. Compare a reação dessas pessoas, desta mulher, com a reação dos fariseus. Os fariseus, em Lucas capítulo 15, versículo 2, diz assim: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores. Eles condenaram Jesus por receber pecadores. Em essência, é exatamente isso que a mulher disse aos homens de Sicar, só que em contexto completamente diferente. Ela diz o seguinte para ele se diz o Messias, mas recebe pecadores. De que lado nós estamos? Dos fariseus? Jesus aceita uma pessoa como essa. Jesus é capaz de transformar uma pessoa como essa. Não é possível que Jesus possa mudar uma vida como essa. Ou será que nós somos igual à mulher samaritana? Olha, Jesus é capaz de transformar até uma vida como essa. Jesus é capaz de transformar mesmo essa pessoa nessa situação. As mesmas palavras, com uma perspectiva completamente diferente. O que era repugnante para os escribas e fariseus era uma boa nova para os samaritanos, porque eles estavam prontos a admitir que eram pecadores. E a diferença está aí. Quando se admite que é pecador, se torna mais fácil receber a Jesus e ele aceitar que outros também sejam transformados. Quando você não reconhece que é pecador, você se coloca na posição de juiz, você julga as pessoas por serem transformadas por Jesus. Onde já se viu Jesus fazer isso? De que lado nós estamos? Eu quero concluir. Essa é a lição que Jesus passa da mulher samaritana. Jesus transforma a vida daquela mulher, mesmo ela sendo miseravelmente pecadora. Você pode ser o conhecedor da palavra, você pode ser o miserável pecador. Você precisa de Jesus, tanto quanto eles precisaram, tanto quanto eu preciso. E meu irmão e minha irmã, Deus procura pessoas que desejam se submeter a Cristo e adorá-lo em espírito e em verdade, não apenas exteriormente. Deus procura pessoas que verdadeiramente tenham uma vida transformada. Esse tipo de adoração é impossível para quem quer que abrigue pecado na sua vida. Não há compatibilidade com pecado e adoração. Por isso, todas as vezes que você pecar, se arrependa. Por isso, todas as vezes que você for entrar na presença do Senhor, peça perdão dos seus pecados. Imediatamente Ele perdoa os seus pecados para que você não seja obstruído na sua comunhão com Ele. Precisamos confessar e deixar o pecado nas nossas vidas. A semelhança da mulher na beira do poço, encontraremos uma fonte de água viva que irá jorrar em nós para sempre. Eu quero terminar com o último capítulo, um dos últimos versículos da Bíblia. Lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. E aí você começa a perceber como Jesus falou da água.
Ele falou muito dessa água, porque essa água transforma. Apocalipse capítulo 22, versículo 17, diz assim: aquele que tem sede, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba a água da vida. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba a água da vida. Se você não tiver sede, você não vai se interessar por essa água. Mas se você tiver sede, ela vai ser saciada. Se você tiver sede, você vai ser completamente restaurado pelo Pai. Nós agora estamos participando